Queria estar no início desta conferência de imprensa, que vai ser liderada pelo Sr. Vice-Presidente e aqui com todos os serviços e com a Sra. Diretora Municipal Ana Raimundo, para a apresentação daquilo que é um plano de mobilidade para a cidade. E eu gostava de estar hoje convosco para vos dizer exatamente isso. Nós tivemos um primeiro ano de grandes concretizações na cidade, e que são concretizações que estão a mudar de facto a cidade, estruturalmente. Quando nós falamos no Plano Geral de Drenagem, nós estamos a falar de uma das maiores obras de sempre em Lisboa, onde vamos ter estes 2 túneis que vamos construir, que já estamos a começar a construir e que obviamente vão ter um impacto sobre a cidade. Estamos a falar numa obra de mais de 140 milhões de euros. Mas essa obra de mais de 140 milhões de euros implica ter aqui um incómodo para as pessoas que nós sabemos que vai existir e, portanto, que nós temos que limitar esse incómodo. Depois, como sabem, durante muitos anos, e infelizmente, aliás, desde 2015, que havia muito pouca manutenção dos nossos coletores de saneamento. E isso levou a que, durante as cheias e posteriormente às cheias, nós tivemos em Lisboa, e todos nós vimos isso, situações em que tivemos de fechar as ruas. E uma delas é, por exemplo, aqui a Rua da Prata. Portanto, nós tivemos que atuar rapidamente, até por falta de manutenção, mas para ter aqui um plano para o futuro em relação ao saneamento em Lisboa. E isso é essencial para a cidade. E, portanto, nós estamos num momento em que sabemos que vamos ter obras seguidas de obras que são essenciais para a cidade. O caso do metro, uma obra que obviamente não é da responsabilidade da Câmara Municipal, é a responsabilidade do Governo, com uma empresa como o metro, que tem que fazer a obra. E, portanto, nós temos que estar coordenados com o metro e temos que estar no dia-a-dia daquilo que é uma obra que vai também incomodar as pessoas. Vamos ter, aliás, já o temos na 24 de julho e vamos aqui apresentar uma solução. E, portanto, aquilo que eu pedi ao Vice-Presidente e aos serviços foi de olharmos no seu conjunto para a cidade de Lisboa e fazer algo que não tinha sido feito antes. Quer ver como é que nós podemos realmente ter aqui um plano conjunto e um olhar conjunto para a cidade em termos de mobilidade. E foi isso que nós fizemos e era isso que eu realmente gostava que hoje tivessem aqui em primeira mão. E o que é que isto implica? Implica fazer as coisas da maneira gradual que eu sempre defendi. Ou seja, nós temos aqui toda esta zona da Baixa, onde nós temos a Rua da Prata fechada, onde sabemos que temos obras, temos manutenção dos coletores, em que nós vamos ter que reduzir aquilo que é o trânsito que entra na Baixa. Isso é algo que todos nós sabemos. Agora, podíamos fazer isso dizendo que a partir de um dia tal ninguém entrava na Baixa e não havia trânsito na Baixa. Não é isso que nós queremos fazer. Aquilo que nós gostaríamos neste momento de fazer era dizer algo muito simples e vou-vos mostrar aqui neste slide. Era dizer às pessoas, e isso eu disse no dia das cheias e no dia em que fechámos a Rua da Prata, que aqueles que são caminhões, que têm caminhões de mais de 3,5 toneladas, não podem entrar durante o dia na Baixa. Como as cargas e descargas também não se podem ser feitas na Baixa durante o dia. Como aquelas pessoas que possam evitar a Baixa também deveriam evitar vir à Baixa. Agora, o que as pessoas, e para sabem como um presidente como eu que ando na rua, me perguntam então como é que nós fazemos isso. E um dos pontos essenciais desta apresentação, há outros, mas eu gostava de deixá-lo aqui porque ele é essencial naquilo que é o nosso objetivo. Como é que eu consigo reduzir o trânsito na Baixa dando uma alternativa? E nós temos esta ideia, que é uma ideia de olhar para uma quinta circular de Lisboa. E eu sei que muitos lisboetas neste momento estão a pensar qual é a primeira, qual é a segunda. Bom, a segunda todos conhecem, a terceira, a quarta e esta seria a quinta, que é esta capacidade de dizer que quem chegar ali à Infante Santo vai apanhar a Infante Santo até à Estrela, até ao Rato, até ao Conde Redondo, até à Praça do Chile e depois até à Mousinho de Albuquerque, evitando passar pela Baixa. E, portanto, isto vai diminuir o fluxo de trânsito nesta zona da cidade que é essencial. E, portanto, nós chamamos a esta quinta circular realmente a alternativa máxima para evitar que as pessoas que não têm que vir à Baixa não venham à Baixa. Ora, isto nunca tinha sido explicado às pessoas. E com isto nós conseguimos que quem venha para a Baixa, agora as pessoas vão pensar, então já não pode ninguém vir para a Baixa? Podem vir para a Baixa. Quem trabalha na Baixa pode vir para a Baixa, quem reside na Baixa pode estar na Baixa.
e nós vamos estar a influenciar, de certa forma, positivamente as pessoas a entrarem nesta quinta circular. E eu penso que esta talvez seja, em termos da informação, aquela que eu gostava de passar hoje aos lisboetas. É dizer, nós vamos conseguir ter uma alternativa àqueles que normalmente passam pela Baixa. E nós falamos até com muitas pessoas na rua, muitos funcionários, e que dizem que quase instintivamente acabam por passar sempre pela Baixa. Se nós tivermos bem assinalada esta quinta circular, nós evitamos que as pessoas passem pela Baixa. Então aí a Baixa torna-se realmente um ponto da cidade em que aqueles que são os residentes, aqueles que trabalham na Baixa, podem vir, sem estarmos a ter aqui uma medida de proibição, de fechar completamente. E, portanto, é neste sentido que eu iria, neste momento, passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, que tem trabalhado muito nestas soluções, já fazendo aqui, de certa forma, esta maldade de lhe estar a apresentar algo que ele vai apresentar com detalhe, porque isto merece detalhe, e o detalhe aqui é o mais importante, e depende também outras boas notícias, como na Avenida de 24 de Julho e outras que ele vai transmitir aqui. Mas queria, sobretudo, agradecer a todos os serviços aqui, com a égide do Sr. Vice-Presidente, que trabalharam dia e noite para termos, finalmente, uma alternativa para os lisboetas, no momento em que a cidade, e bem, está a ser construída, em que estamos a ter obras importantíssimas para o futuro da cidade, termos uma alternativa. Portanto, agradeço a todos a vossa presença e agora deixava o Sr. Vice-Presidente. Obrigado. Olá, bom dia. Bem, antes de mais, tenho que fazer aqui um agradecimento, não apenas aos serviços da Câmara da Mobilidade, aos consultores que estiveram envolvidos neste projeto, mas também à EML, à Carris, enfim, a todo o universo da Câmara que deu aqui um grande apoio, e também ao Metro e a todas essas instituições que estão envolvidas neste plano e neste trabalho que nós temos diante. O Presidente da Câmara, em grande medida, já enunciou aquilo que é o trajeto, a simplificação e o que é que nós estamos aqui a falar, mas não faço aqui uma rápida apresentação sobre os vários percursos do que é que está em causa. Em primeiro lugar, como o Presidente já aqui disse, nós temos consciência que este ano é um ano incrível, um ano cheio de obra, estão muitas obras a acontecer e muitas dessas obras concentram-se em determinados territórios, que é o caso aqui da Frente Ribeirinha. Por razões diferentes, nós verificamos que ele está, de facto, estão a ocorrer muitas obras, muitas delas são obras extraordinárias. O Plano Geral de Drenagem é uma obra incrível, vai ter um impacto enorme na cidade. Mas temos também a expansão de rede do metropolitano, que tem trazido grandes constrangimentos no trânsito, por exemplo, na 24 de Julho, não é, que todos conhecem, e que em breve vão ser agudizados, vão ser reforçados esses constrangimentos, nomeadamente na Avenida Dom Carlos. E depois há obras de reabilitação do saneamento, como é o caso da Rua da Prata, e há outras obras de repavimento e de reabilitação de algumas vias que são estruturantes, como é o caso da Alameda Infante Henrique. Ora bem, tudo isto, no final do dia, vai representar o metro, vai ser uma obra extraordinária de aproximação da cidade a uma zona que está excluída, que a Avenida Dom Carlos, a Estrela, enfim, vai ser uma obra da maior importância, vai tornar a cidade mais próxima, uma zona que está afastada hoje do metro. O Plano Geral de Drenagem vai permitir uma cidade mais sustentável, sem dúvida nenhuma. Estamos a reforçar a segurança rodoviária, a reforçar também a proteção à zona histórica, ou seja, estas obras são obras boas, são boas notícias elas estarem a acontecer. Só que enquanto acontecem, enquanto correm, o que nós percepcionamos é o contrário, é de facto uma profusão de obras na via pública, uma pressão enorme na Baixa e na Frente Ribeirinha, trânsito, constrangimentos, enfim, tudo aquilo que nós podemos ver também depois com o impacto no estacionamento. Por isso, nós estamos a tratar de uma cidade melhor, nós queremos melhorar, mas até lá é preciso encarar certas mudanças, é preciso mudar.
e é isso que nós estamos aqui a fazer apelo, introduzindo algumas medidas que são essenciais para que nós possamos conciliar a melhoria com a qualidade de vida enquanto estas obras decorrem. Este gráfico que aqui tem é uma simplificação gráfica daquilo que nós vamos implementar. Portanto, como podem ver, há aqui uma graduação de constrangimentos, há zonas que estão totalmente cortadas ao trânsito e esses cortes ao trânsito têm impacto grande num território bastante alargado e que, se quiserem, num regime de cores próprio da Proteção Civil, nós importamos esta ideia também aqui para a mobilidade e dizer nós temos uma zona com alerta vermelho, onde as pessoas não podem passar, temos uma zona com alerta amarelo, onde já há muito trânsito, já há uma grande sobrecarga e depois temos todo o território que funciona normalmente. E aquilo que nós procuramos e vamos aqui apresentar é, no fundo, um conjunto de medidas que passam por as melhores soluções para procurar diminuir os constrangimentos que as pessoas sentem no dia-a-dia. A primeira medida que é importante divulgar, que é importante encorajar, que vai ter repercussões na própria sinalética da cidade, é procurar incutir nos condutores, naqueles que circulam na cidade de Lisboa, existe a possibilidade de circundar, no fundo, tornear as dificuldades que existem na Frente Ribeirinha, na zona histórica, e procurarem fazer os mergulhos na cidade a partir desta circular, a partir de cima, e não diretamente a partir do rio. No fundo, o que nós estamos aqui a dizer é que a quem vem de toda a marginal de Belém, de Algés, enfim, de toda a marginal, deve privilegiar esta tal quinta circular, que é uma circular que existe no mapa mental da cidade e que nós vamos procurar reforçar, deve tornear através desta quinta circular. Esta quinta circular vai até àquele viaduto que muitos conhecem, a Mousinho de Albuquerque, antes de Santa Apolónia, e, portanto, o mergulho na cidade não deve ser feito pela via histórica, não deve ser feito assim, mas deve ser feito a partir desta circular. Isto é, no fundo, em termos gráficos, uma simplificação daquilo que nós estamos aqui a tratar. E aqui está o mapa, não é? No fundo, o mapa reproduz isto mesmo. Estão aqui assinaladas as vias que estão com maior constrangimento. E vamos então agora ao detalhe. O que é que isso significa? Nós vamos concretizar. Portanto, a zona amarela é uma zona que passará a um condicionamento de tráfego local, de trânsito local, e a zona vermelha, ali assinalada na baixa, na zona histórica, passará a estar impedida a determinado tipo de trânsito e passará a ser reforçado o sentido do trânsito local nessa zona. Portanto, então vamos lá concretizar. Em primeiro lugar, na Avenida 24 de Julho, como sabem, a Avenida 24 de Julho está interrompida já há alguns meses e obriga neste momento o trânsito a entrar na Rua da Boa Vista, na Rua de São Paulo, desce depois ao Conde Barão e volta a 24 de Julho. Ora, sucede que muito em breve, na próxima semana, ao impedimento que existe na 24 de Julho, vai acrescer outro impedimento que é na Avenida Dom Carlos, aqui assinalado. Portanto, significa que todo o trânsito que antes era encorajado a vir para o Largo Conde Barão para voltar à 24 de Julho, vai deixar de poder fazer esse movimento. Isto vai ficar impedido. E então o trânsito do transporte público e de residentes passará a ter que ter como única alternativa esta via até à 24 de Julho, que todos compreendemos que é uma via tortuosa, porque é numa zona histórica da cidade, difícil acesso e vai obrigar até a retirar e a repensar algum do espaço público, nomeadamente em termos de estacionamento. Isto vai nos obrigar a introduzir uma alternativa
para quem tem que fazer trânsito local. Portanto, volto a dizer que nós, com este plano, queremos afastar o trânsito de atravessamento, ou seja, todo aquele trânsito que normalmente no dia-a-dia usa toda esta zona para chegar a outra zona fora desse local. Portanto, o trânsito de atravessamento vai ser impedido. Nós queremos terminar com o trânsito de atravessamento, mas para aquele trânsito que tem que ocorrer, que visa este local, ou porque as pessoas vivem lá, ou porque trabalham lá, então nós temos que encontrar uma alternativa. E a alternativa que nós encontramos passa, desde logo, por partilhar o corredor segregado, que atualmente hoje é exclusivo do transporte público, da Via Bus, na Avenida 24 de Julho. Portanto, vai ser possível usar esse corredor provisoriamente e esse corredor passará a ter um acesso à Praça Dom Luís I. Portanto, aqui o trânsito poderá entrar na Praça Dom Luís I e, portanto, dirigido a esta zona aqui histórica, como digo, antes ou até hoje, fazia por aqui, mas deixa de poder ser feita por ali. E o sentido inverso, ou seja, também é possível sair da Praça Dom Luís e entrar no corredor bus. Esta é uma medida temporária, é uma medida que visa responder a este sentido de urgência e este obstáculo que temos na Avenida Dom Carlos e perguntam-me até quando, de acordo com a projeção do metro, em julho, este impedimento deixará de existir, ou seja, de acordo com a previsão do metro, se não houver achados arqueológicos, nem outras situações que nós sabemos que muitas vezes não são assim tão raras, mas a partir de até julho, nós voltaremos a ter uma via em cada sentido na 24 de julho. E nessa altura, quando assim acontecer, nós devolveremos ao corredor bus segregado aquilo para que ele está pensado, que é ser isso mesmo, e o trânsito estar impedido dali circular. Mas até lá, até que nós tenhamos acesso à Avenida 24 de Julho, ainda que uma via em sentido único, nós vamos manter esta via de acesso a toda a zona histórica que medeia entre o Conde Barão e o Caixo de Trem. Para além disso, nós vamos introduzir na Avenida Brasília a possibilidade de circulação nos dois sentidos. Portanto, como sabem, hoje em dia já é possível ir do Caixo de Sodré e usar a Avenida Brasília até à zona de Santos e depois passar para o outro lado, para quem não for para Algés, e nós vamos introduzir a possibilidade dessa circulação ser feita nos dois sentidos. No Caixo de Sodré também serão introduzidas algumas alterações, nomeadamente em termos de procurar evitar que haja congestionamento de atravessamento que tem vindo a bloquear alguma dessa circulação. Portanto, enquanto hoje aqui é possível do Caixo de Sodré virar à esquerda e, por outro lado, quem vem daqui também virar à esquerda, nós impedimos esse virar à esquerda e quem quiser virar ali terá que vir aqui para depois voltar à direita. Ou seja, nós estamos a procurar privilegiar o Caixo de Sodré como um movimento circular contínuo, com o menor atravessamento possível, para evitar que haja ali bloqueios, como atualmente hoje acontecem. Portanto, estas são um conjunto de medidas para este território e depois a isto acresce também as medidas que nós vamos introduzir na Baixa Chiado. O que é que vamos fazer na Baixa Chiado? Vamos finalmente implementar uma medida que até já tinha vindo a ser prevista, mas que não tinha sido de facto implementada e que nós queremos que efetivamente passe a ser implementada, interditando a veículos com mais de 3,5 toneladas no período diurno. Portanto, a circulação destes veículos passará a ser circunscrita ao período noturno.
E com isso nós queremos dar um sinal claro de que tudo o que é o movimento de logística e também dos serviços municipais deverá ser o mais condicionado possível e realmente reforçarmos a noção de que se todo o território, aquele que antes estava assinalado, deve ser um território cada vez mais circunscrito ao acesso local, no caso da Baixa isso deve ser ainda mais reforçado e percepcionando que de facto é uma zona que tem que ser protegida, que dá sinais de alguma fragilidade e que, portanto, que nós temos que introduzir aqui medidas de maior condicionamento no tráfego. Pronto, basicamente são estas as medidas que vamos implementando, na expectativa sempre de encontrar soluções que têm que ser dinâmicas. Temos a noção que ao apresentarmos este plano, ele em si terá que ser dinâmico. Vamos monitorizar, vamos reavaliar, isso vai ter expressão nos semáforos, em algumas das soluções que são implementadas em concreto e, sobretudo, uma preocupação grande de dotar o território de melhores condições de mobilidade e, para isso, tem que haver um apelo grande. Aqui é fundamental os condutores também, os condutores e as pessoas que usam habitualmente estes territórios compreenderem a importância de termos aqui algumas medidas que no fundo, o que procuramos é que as pessoas tenham uma vida mais feliz, com menos chatices, com o tempo de perda no trânsito que leva todos ao desespero e mostrar que a Câmara Municipal está à procura das melhores soluções. Se algumas destas medidas resultam claramente de opções importantes, mas no tempo e na sua coincidência não foram claramente quer dizer, são as circunstâncias que obrigam a que estas obras todas ocorram no mesmo período. Nós, em relação a isso, não podemos fazer nada, então vamos procurar as melhores soluções para que durante este tempo possamos realmente poder viver o melhor possível nestes constrangimentos. E pronto, basicamente era isto que eu tinha para apresentar e fico ao dispor se houver alguma questão. Tenho aqui quer a Diretora Municipal da Mobilidade, quer a Diretora do Departamento de Gestão da Mobilidade, a Engenheira Sofia Sousa Lima e a Doutora Ana Raimundo, que já conhecem, e também estão ao dispor para qualquer questão. Eu posso responder daqui e depois, se for possível, também lhes peço ajuda, está bem? Muito bom dia, Luciano Alvarez. Como está, Bom Luciano dia. Alvarez, Jornal Público. Eu fiquei com a ideia, nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, que também durante o período diurno na Baixa Chiado não vai ser possível fazer cargas e descargas. Interpretei mal ou... Não. Durante a nossa ideia, aquilo que nós estamos a introduzir como condicionamento de tráfego diz respeito às cargas e descargas por veículos com mais de 3,5 toneladas. Essas não poderão ser feitas durante o dia. Mas, evidentemente que é importante, e nós estamos envolvidos nesse processo também com os comerciantes, alguma da logística tem que ser repensada. E, portanto, será possível fazer cargas e descargas com veículos mais pequenos, mas com os veículos com mais de 3,5 toneladas, de facto, fica impedido de ser feito durante o dia. Nós, já agora aproveito para dizer que houve alguma sinalização de uma preocupação em relação a alguns comerciantes que gostariam de ver, e até a própria no território há quem defenda que pudesse ser até às 10 horas da manhã. Nós, num período inicial, vamos circunscrever mesmo às 8 horas, mas estaremos atentos e porquê? Porque, no fundo, o que se diz é que, se não for feito durante este período, pode ser à noite, e isso também tem inconvenientes do ponto de vista do ruído. E nós, de facto, não queremos, e queremos proteger o ruído dos moradores. O que se passa é que às 10 da manhã, até às 10 da manhã, de facto, já tem um grande impacto na zona de Ória de Ponta. Portanto, nós, sobre esse aspecto, vamos monitorizar. Neste momento é das 20, portanto, só podem circular veículos com mais de 3,5 toneladas entre as 20 e as 8 da manhã. É assim que é o ponto de partida com que começamos este plano, com disponibilidade para, apesar de tudo, monitorizar e poder haver algum ajustamento da parte da manhã. Sr. Presidente, João Cunha, de Rádio Renascença. Queria só que me dissesse duas coisas, com respondência a duas perguntas. Se a Associação de Comerciantes de Lisboa
e se também o setor da logística foi consultado ou foi informado destas alterações e qual foi a opinião que eles manifestaram à autarquia. E depois, questões temporais, até quando é que vamos ter de lidar com estas alterações na cidade? Sim, nós tivemos uma reunião mesmo aqui nesta sala com essas duas, quer com a Associação de Comerciantes, mais do que uma, na verdade estavam presentes, mas aqui da Baixa Pomalina, e também estiveram presentes alguns dos representantes da logística. A propósito da Rua da Prata, o fechar da Rua da Prata levantou alguns destes desafios e eu percebo que, do ponto de vista, esta é uma questão antiga e, do ponto de vista da logística, de facto, nomeadamente em alguns setores, esta inibição levanta problemas porque alguns dos veículos que têm, ou a maior parte dos veículos que têm, são, de facto, de 3,5 toneladas. Em primeiro lugar, a medida abrange um universo muito mais amplo do que esse. E, portanto, nós tivemos um diálogo grande, por exemplo, com os operadores turísticos, que também são daqueles que dão uma grande utilização a esta zona histórica e isso obrigou a rever alguns dos trajetos que têm. Aquilo que nós temos a dizer a todas essas entidades e a todos esses setores, nós da parte da Câmara Municipal de Lisboa, nós não queremos desencorajar ou criar inibições em áreas da economia que são da maior importância. Mas aquilo que também temos que chamar a atenção é que esta zona histórica, e a Baixa Pomalina, tem que ser preservada. Se não a preservarmos, então é que pomos em causa esses setores económicos. E, portanto, nós fizemos um grande apelo a esses setores para perceberem que esta medida, que aliás já estava tomada anteriormente, mas que não era implementada, esta de inibição do condicionamento do trânsito a veículos com mais de 3,5 toneladas, e ela acaba por ser inevitável. Nós temos que avançar. E nós temos consciência que é uma medida que vai inicialmente levantar problemas e dúvidas, mas seguramente nós temos que partir deste pressuposto para encontrar soluções. E nós estamos, na Câmara Municipal, empenhados em encontrar soluções, por exemplo, logística, encontrar locais intermédios de cargas e descargas e permitir que nestes territórios as cargas e descargas sejam feitas de outra forma, como eram até agora. Portanto, isto só para lhe dizer, respondendo à sua pergunta, sim, dialogamos, conversamos, sabemos do que isso representa, do desafio que representa para alguns setores, mas acreditamos profundamente que algumas das alterações, por exemplo, ao nível do comércio local, elas até podem ser revitalizadoras. Basta dizer que a zona com mais vitalidade na Baixa é, de facto, a Rua Augusta, que é de uma zona pedonal. E nós, por exemplo, no caso da Rua da Prata, vamos procurar implementar um conjunto de medidas que passam por medidas também de vitalização cultural, ter iniciativas de rua, de animação de rua, para que mesmo durante este período de obras não haja a interiorização por parte das pessoas que são zonas que estão impedidas. Não, elas estão impedidas ao trânsito, mas não estão impedidas ao acesso pedonal e ao acesso das pessoas que fazem compras, não é? Portanto, o comércio continua aberto e nós vamos procurar encorajar também essa tomada de consciência, nomeadamente no caso da Rua da Prata. A janela temporal em relação a este plano. Este é um plano de contingência, procura responder a esta situação em concreto com que nós estamos. Agora, nós também temos consciência que algumas das medidas, por exemplo, no caso da limitação do condicionamento do trânsito para veículos com mais de 3,5 toneladas, a tendência será ela permanecer independentemente das obras, por causa das limitações do território. Portanto, eu diria o seguinte, a razão da implementação deste plano
tem a ver com esta situação concreta das obras, mas é evidente que nós, em mobilidade, procuramos sempre as melhores soluções, procurando servir as melhores soluções. Portanto, este plano vai ser também, de alguma forma, a oportunidade de nós testarmos algumas soluções. Algumas já eram defendidas há muito tempo, por exemplo, em termos de limitação da Frente Ribeirinha, abandonar a visão da Frente Ribeirinha como uma vias de atravessamento. Essa é uma visão, já uma pretensão antiga que não foi implementada, e nós vamos aqui testar algumas destas medidas e reavaliar. Algumas poderão permanecer para além desta situação e outras não. O que eu julgo que em mobilidade é fundamental é nós termos bom senso, equilíbrio, procurar boas soluções que sirvam às pessoas, testando algumas soluções inovadoras, mas fazendo sempre isso com uma enorme flexibilidade. E, portanto, este plano, dirige e tem a duração que for necessária enquanto estas obras durarem. E, como digo, ele é dinâmico. Por exemplo, na 24 de julho, não é? Percebeu-se, na 24 de julho, há um plano para levantar a inibição que hoje exige de circulação na 24 de julho, pelo menos num sentido, e esse plano remete até julho. Ou seja, o plano em julho, se concretizar esse calendário, ou no calendário que entretanto se concretizar, vai ser revisto o plano, ou seja, nós vamos readequar. O plano é dinâmico. Já a limitação da Dom Carlos tem uma duração muito superior, provavelmente superior a 1 ano. Nesse caso, as medidas que dizem respeito à Avenida Dom Carlos terão que permanecer para além desse tempo. Portanto, o plano tem durações diferentes consoante também as obras que tiverem em causa. Já sabe que no caso do PGDL e, sobretudo, em Santa Apolónia, ela tem uma previsão que se estende por 2 anos, mais 2 anos. Portanto, aí, de facto, tudo aponta que o tráfego de atravessamento deverá ser desencorajado, pelo menos, até essa altura, enquanto durarem essas obras. Mas pronto, portanto, julgo que respondi. O calendário do plano é ajustado ao calendário das obras, sendo que, salvaguardo isso, algumas das medidas, se forem bem-sucedidas, se resultarem em melhores soluções de mobilidade, é possível até que possam permanecer para além desse calendário. Dora Pires, Quer acrescentar? TSF. Não? 26 de abril. Não sei se ficou claro, estava-me aqui a Diretora Municipal a tornar claro que este plano que aqui apresentamos entra em vigor no dia 26 de abril. Esse é o ponto de partida. Eu gostaria de perceber se há algum aspecto deste plano que seja decisivamente temporário, ou tudo isto no fundo é a experiência, se funcionar fica. Gostaria de perceber como é que isto interage com o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude e o pico do verão e o pico do turismo na cidade, e também a questão do estacionamento. Esta autarquia tem prometido estacionamento fora da cidade. Com este plano, onde é que as pessoas estacionam? Sim. Bem, são muitas questões. Em primeiro lugar, se este plano tem qualquer coisa que não seja temporário, é isso? É isso. Seja de facto, esteja decidido que será revertido, digamos. Sim, eu diria que a inibição o condicionamento do trânsito para veículos com mais de 3,5 toneladas, muito dificilmente poderá voltar a ser permitido na Baixa Chiado. E, portanto, essa medida será uma medida importante e que até poderá vir a ser reforçada. Mas, neste momento, é essa que estamos a apresentar. Depois, algumas das medidas que estão aqui pensadas, julgo que já disse, elas poderão permanecer, mas elas são apresentadas no âmbito deste plano. Depois, a sua segunda pergunta era, ainda antes do Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude tem-se ligado com algumas destes temas. Nós aqui só referimos algumas das obras porque há mais. Por exemplo, na linha de Cascais vai haver obras que também terão um impacto
sobre a Avenida Brasília e obrigará todas as vias, quer a faixa bus, quer a própria 24 de Julho, serem deslocadas, porque assim vai exigir, mas enfim, por simplificação, dizer que em cada obra, sempre que possível, nós temos procurado adequar à Jornada Mundial da Juventude e estamos muito atentos a esse processo. Estas obras não serão interrompidas, haverá, por exemplo, no caso do PGDL, haverá algumas condicionantes, não necessariamente aqui neste território, mas, por exemplo, na Avenida da Liberdade, haverá dias que já está determinado que a obra será ajustada à Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, a Jornada Mundial da Juventude é um tema que abrange não apenas este território, mas toda a cidade, e hoje em dia todo o plano de obra tem presente, naquilo que for possível, um ajustamento que poderá provocar e implicar mudanças. E aqui também, portanto, em tudo, este plano é um plano que, como julgo que resulta dele, o que visa é melhorar a mobilidade. Se o plano for implementado, a mobilidade melhorará e melhorará também para a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, ele terá vantagens para a própria Jornada Mundial da Juventude, mas no fundo nós estamos a melhorar os acessos nesta zona. É uma zona que naturalmente vai ser muito procurada durante a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, nós temos expectativa que ele possa contribuir também para essas melhorias que a Jornada Mundial da Juventude implica. Depois, relativamente ao estacionamento, nós temos, por exemplo, no caso do bairro da Estrela, nas implicações que vai ter no trânsito, no transporte público, vai obrigar a retirar algum do estacionamento e nós, ainda ontem reunidos com a Junta de Freguesia da Estrela, estamos à procura de soluções para compensar essa perda do lugar de estacionamento. Agora, a sua pergunta não era apenas em relação ao plano, ou seja, era à política mais... Como é que nós... Até nomeadamente, peço desculpa, a questão, eu imagino, não percebo nada de tonelagem de carros, mas imagino que um caminhão, um autocarro de turismo cheio de gente tem mais de 3,5 toneladas. Sim. Como é que circulam? Os turistas têm que andar a pé entre as obras? Sim, o que nós queremos é que os autocarros turísticos não circulem na baixa chegada. E, portanto, há zonas onde esses autocarros podem ficar e depois há formas de aceder à baixa chegada, através do transporte público ou de outro tipo de transporte. Isso é uma prática muito comum em muitas cidades, não é exclusiva de Lisboa. Aliás, já não é habitual nós vermos em cidades, e sobretudo em cidades com centros históricos como Lisboa, já não é habitual verem-se autocarros turísticos. É completamente inusual e, portanto, aquilo que por vezes eu próprio me surpreendo e multiplico-me também a tirar registros fotográficos disso e a pedir a intervenção das autoridades da Câmara, é que de facto nós temos que introduzir alterações na cidade e nós temos que ter a noção que temos um casco histórico que é pombalino, tem uma estrutura pombalina, nomeadamente em termos de saneamento, e nós temos que ter a noção que temos que cuidar desse território. Temos que cuidar, temos que introduzir alterações e mudanças. E, portanto, essa visão de que neste território temos que limitar o mais possível, há situações onde é difícil, nomeadamente por causa de obras, por causa da necessidade de abastecer alguns dos materiais para essas obras, e há regras próprias para isso, mas nós temos que condicionar e temos que reduzir e deixar de considerar que isso é habitual e normal. A questão do estacionamento. Nós estamos a criar estacionamento, nós estamos a trabalhar para a criação de estacionamento. Nós sabemos bem que essa é uma herança pesada que este Executivo tem, porque houve muitas medidas de mobilidade que foram implementadas, mas não foram sempre encontradas as melhores soluções. Desculpem. E, portanto, nós temos um plano para criar parques dissuasores, e alguns até já estão refletidos no nosso orçamento deste ano, e, portanto, esse trabalho já está a começar, e estamos também a trabalhar na criação de parques de estacionamento
na cidade de Lisboa, no território de Lisboa. Existe hoje, se nós confrontarmos os dados dos números de dísticos, ou seja, de residentes que estão autorizados a estacionar em Lisboa, se nós confrontarmos o número de dísticos com o número de lugares disponíveis na cidade de Lisboa, nós verificamos que temos poucos lugares, os lugares são escassos, para além de todas aquelas pessoas que nos visitam. Portanto, estamos a trabalhar em várias frentes, com a EML, procurando em vários territórios, ainda na semana passada tivemos na Penha de França, onde estamos a perspectivar a construção de um silo, de um estacionamento silo, mas não só, e também com os concessionários da cidade que estão disponíveis para fazer investimento em contrapartidas também de estacionamento para residentes. Portanto, há aqui uma série de soluções que têm que ser trabalhadas e nós estamos a trabalhar. Não tem propriamente a ver com este plano, mas nós sabemos que essa é uma prioridade também deste Executivo. De resto, é evidente que tudo isto em mobilidade está completamente ligado. Outra das preocupações que nós temos tem a ver com o transporte intermunicipal e estamos a trabalhar naquilo que será um metro de superfície com Oeiras, que é um projeto que provavelmente já não será para este mandato, mas nós estamos a trabalhar, é essencial as pessoas terem alternativas de entrada na cidade de Lisboa. Temos tido reuniões com a CP por causa da linha de Cascais e da sua possível ligação à linha de cintura ferroviária que poderá ligar a linha de Cascais à linha do Parque das Nações. Estamos a trabalhar e grande parte destas medidas são também para a expansão da linha do metro que vai até Alcântara e em Alcântara poderá ter soluções de interface com todas estas soluções de transporte público, ou seja, quando nós falamos em mobilidade, e já que falou em alternativas, nós temos que olhar para isto tudo no conjunto. Tudo isso é verdade, estamos a trabalhar, algumas medidas não serão para este mandato, outras serão, como é o caso do estacionamento, que estamos a criar. Entretanto, temos uma cidade a acontecer e é preciso responder a essa circunstância. E aquilo que nós verificávamos nesta zona da Frente Ribeirinha e na Baixa é que o trânsito estava a piorar-se de uma forma muito acentuada e era preciso encontrar soluções para isso. As soluções não podem ser esperadas só num futuro, quando tivermos soluções finais para tudo, mas temos que encontrar, entretanto, respostas. E foi isso que com este plano estamos a fazer. Não estamos a resolver os problemas todos da mobilidade na cidade de Lisboa, mas se nós melhorarmos a mobilidade nesta zona, estou certo que vai ser um grande serviço à cidade e aos municípios. Peço desculpa, não queria abusar. Uma última questão só. Tinha mesmo que ser tudo ao mesmo tempo e até apanhando agosto? Sim. As obras já começaram. As obras não começaram agora. O plano, o que é novidade aqui é a Câmara Municipal está-se a adiantar a essas obras e procurar encontrar respostas ao lado dos municípios. Normalmente, o que nós fazíamos é, há uma obra aqui e vamos mudar o trânsito por ali. E não tínhamos uma visão de conjunto. O que nós estamos aqui a apresentar é uma visão de conjunto sobre obras que iriam acontecer. E pergunta-me assim, mas elas tinham que acontecer todas ao mesmo tempo? De alguma forma, há razões diferentes para isso. Uma das razões, porque o metro tem um empenho tão grande na concretização destas obras, tem a ver com o PRR. Portanto, há calendários que também são internacionais e que obrigam a que umas obras não possam estar condicionadas às outras. No caso do PGDL, como sabe, a obra tem 40 anos de atraso, ou 30 anos de atraso. Portanto, quer dizer, não há alturas ideais. Nós precisamos de uma obra, nós precisamos de uma cidade com o PGDL, nós precisamos disso. E nós lembramos o que aconteceu nas últimas cheias e temos expectativas que não haja situações dessas. Portanto, não há alturas ideais, as obras estão a acontecer, nós estamos convencidos que essas obras são boas para a cidade, quando estiverem concluídas vão ser melhores para a cidade, mas nós temos que arranjar respostas que melhorem ou que minimizem os danos destas obras e é isso que estamos a fazer. Muito bem, então muito obrigado. Na Baixa, desculpe, sobre o condicionamento na Baixa, a circulação está só condicionada a transportes com mais de 3,5 toneladas. Na Baixa o trânsito vai ficar condicionado a trânsito local. Ok.
Portanto, será proibido o trânsito de atravessamento, uma pessoa não pode passar na Baixa para ir para outro sítio, só pode entrar na Baixa quem se destinar à Baixa. Quem se destinar é quem? É um residente, uma pessoa que trabalha na Baixa, que tem acesso a um parque. A ideia e aquilo que nós queremos implementar é uma redução do trânsito no seu conjunto. Agora, os veículos com mais de 3,5 toneladas não é acesso local, é mesmo proibido durante o período diurno. Está bem? O trânsito local dependerá da reavaliação que vamos fazer. Neste momento tem a ver com esta situação limite e veremos se depois se vai terminar ou não. Vamos ver, é uma das medidas que nós vamos acompanhar. À medida que o plano se for desenvolvendo e também que haja a necessidade em termos de obras. Nós, neste momento, temos uma necessidade imperiosa de condicionar, porque quem andar aqui na Baixa percebe que, de facto, a Baixa está sobrelotada. E isto tem a ver com várias obras. Nós temos obras até ao Terreiro do Paço, a Rua do Arsenal, várias obras que se prolongam depois na 24 de Julho, que neste momento tornam inevitável a implementação destas obras e depois veremos o seu calendário. Está bem? Obrigado.